Cláudio Prisco Paraíso já está aqui conosco. Tudo bem, Prisco? Tudo bem, Sibeli? Tudo certo. E a gente começa já falando, depois da declaração, né, Prisco, do governador do Rio Grande do Sul, sobre aquela declaração que repercutiu muito nas redes sociais. Agora o Eduardo Leite escolheu Santa Catarina como primeiro estado, né? Para visitar depois disso. Exatamente. Vamos fechar o telão, tia Cris? Temos aqui a sequência. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, João Dória Júnior, de São Paulo, o ex-governador do Ceará, atual senador Tasso Gereissati, e o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Mas muito bem, é o quarteto do PSDB que se prontificou a participar das prévias. João Dória, uma figura antipática, embora governador da locomotiva econômica do país, mas um factoide, uma enganação. Tasso Gereissati, um homem de bem, preparado, qualificado, mas sem lastro e rastro eleitoral. Arthur Virgílio, sempre candidato dele próprio à presidência da República. Vamos nos concentrar no governador gaúcho. Não é de hoje que eu venho falando, não é de hoje. Eu sempre declarei como nome que poderia vislumbrar uma perspectiva eleitoral de crescimento para uma terceira via, de repente saindo dessa polarização entre bolsonarismo e lulismo. Eu sempre acreditei no nome de Eduardo Leite. Pois muito bem, ele fez um movimento ontem e que começa a repercutir muito no país, nacionalizou já no primeiro momento o seu nome, claro que é um processo progressivo, não se nacionaliza o nome de uma hora para outra, mas startou esse processo de federalização do nome, com a declaração que deu, assumindo a sua condição homossexual. Por que que jogou bem sob o aspecto político Eduardo Leite? Se o fizesse lá na frente, poderia ser acusado de oportunismo eleitoral. Não. No momento em que apenas se tinha alguma exploração muito tímida a respeito da sua opção sexual, ele veio, tomou a iniciativa, se posicionou claramente à luz do dia, perfeito? E mais do que isso, afasta aquilo que poderia ser uma exploração maledicente no contexto político, partidário e eleitoral, considerando o seu projeto de pré-candidatura absolutamente favorita no contexto do PSDB. Criou um fato político, mais do que partidário, criou um fato político. Ele se elegeu governador, vindo de uma gestão na prefeitura de Caxias do Sul, no estado mais machista do Brasil. Isso é uma clara sinalização. Outra questão que precisa ser colocada. Quando se escolhe um candidato, ainda mais à presidência da República, claro que é fundamental conhecê-lo pessoalmente, a sua conduta, a sua retidão, isso é indispensável. Agora, no que diz respeito à sua opção sexual, isso não está em questão. Isso é um detalhe que não vem ao caso. Ô Ney, que não vem ao caso. Essa que é a grande realidade, na medida em que isso é uma questão de foro íntimo, indiscutivelmente. Portanto, ele fez um movimento que também tem um contexto eleitoral. Porque essa questão da diversidade ou das opções mais diferenciadas sobre o aspecto sexual sempre foi uma bandeira da esquerda. Ele já coloca
o pezinho lá. Assim como tem outro candidato que também, sob o aspecto ideológico, tem um pé na esquerda, e isso incomoda, especialmente o PT. Próximo telão, tia Cris. Aí é um debate recente, reunindo Ciro Gomes, do PDT, que é esse outro que tem um pé na esquerda, Eduardo Leite e lá à direita o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que é candidato dele próprio. Se der tudo muito certo, ele consegue uma candidatura majoritária no seu estado de origem, ao governo ou ao Senado, em Mato Grosso do Sul. Então, é aquilo que eu vinha falando. O centro pode concentrar ou no Ciro ou no Eduardo Leite, ainda mais a partir desse movimento realizado pelo governador gaúcho. E nas redes sociais, a esquerda sentiu o golpe. Ah, mas ele apoiava Bolsonaro, e Bolsonaro é um homofóbico, e ele nunca condenou. Uma conversa mole que não chega a sensibilizar absolutamente ninguém. Essa que é a grande verdade. Portanto, tivemos um fato novo. E por que Eduardo Leite está em Santa Catarina? Ele está almoçando nesse exato momento com seu colega Carlos Moisés, um almoço, reunião de trabalho, e à tarde ele tem um encontro com as lideranças do PSDB. Prefeitos estão se deslocando aqui para a capital, além de deputados federais, aliás, um único, a presidente do partido, Giovana de Sá, estaduais, porque ele vem trazer a sua mensagem. E ele começa agora uma caminhada, uma maratona pelo país, e optou pelo estado catarinense vizinho do Rio Grande do Sul. Portanto, vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, Eduardo Leite pode ter jogado com muita inteligência ao assumir essa sua posição e essa sua questão pessoal, mas que provoca desdobramentos políticos eleitorais.